Ei pessoal, aqui é a Bela do Bela Canela, mamãe pâncreas do Davi. Beba 3 litros de água por dia, coma de 3 em 3 horas, comece o dia com uma dose de limão em jejum. Alguns mitos sobre alimentação são repetidos tantas vezes que eles acabam se tornando senso comum, eles acabam sendo incorporados e repetidos até por profissionais, dando a impressão para as pessoas de que são fatos científicos, regras que precisam ser seguidas. Pensem. Há anos se perpetua a ideia de que precisamos beber 2 litros de água por dia. Aí um novo estudo de Aberdeen, no Reino Unido, mostrou recentemente que a ingestão de 2 litros de água por dia raramente corresponde às nossas necessidades reais. Muitas vezes é água em excesso. Segundo elas, a quantidade ideal varia entre 1,3 e 1,8 litros de água por dia, dependendo, claro, da idade, clima e local onde a pessoa vive. De acordo com essa publicação, pesquisas anteriores que divulgaram que a quantidade ideal eram 2 litros se basearam em pequenos grupos de pessoas e tendiam a não considerar a água ingerida através dos alimentos. Essa estimativa exagerada da necessidade de água é porque os estudos originais, feitos anos atrás, basearam a sua estimativa de quanta água as pessoas precisavam em questionários nos quais elas respondiam o que elas comiam. Mas vocês sabem, as pessoas nunca respondem corretamente esse tipo de questionário. As pessoas tendem a subestimar quanto eles comem por dia. E por isso os estudos subestimaram também quanta água essas pessoas consumiam através da comida. Porque vamos lembrar que a maior parte da comida que a gente consome, em termos de volume, de peso, costuma ser água. Por exemplo, a carne tem entre 60% e 70% de água. O mesmo ocorre com a batata, com as frutas, enfim, seres vivos, né? Que é o que a gente deveria compor a maior parte do que a gente come. São formados principalmente por água. Então, eles acabaram superestimando nesses estudos quanta água era necessário beber. Muitas pessoas tentam bater essa meta de 2 litros por dia, carregam a água com elas e se forçam a tomar os 2 litros. Muitas nem conseguem tomar tudo isso e se condenam. Mas a minha pergunta é a seguinte: onde fica o sinal fisiológico da sede no meio disso tudo? Eu gosto de fazer a seguinte analogia, ó. Nós precisamos variar a quantidade de água que a gente bebe de acordo com o tanto que a gente sua, por exemplo, né? Se eu estou no ambiente frio, em repouso, eu vou precisar de menos água, claro. Se eu estou fazendo exercício, eu preciso de mais água e de mais oxigênio para gerar energia para os meus músculos. Mas ninguém pensa, quando está subindo uma ladeira, por exemplo, nossa, eu estou subindo uma ladeira, eu preciso começar a respirar mais, porque o meu corpo precisa de mais oxigênio. Sim, isso é ridículo, porque obviamente nós evoluímos para ter essa regulação automática. E por que as pessoas acham que essa regulação funciona só para respiração, funciona para frequência cardíaca? Porque sim, você não precisa mandar seu coração bater mais rápido, mesmo se isso fosse possível, quando você está fazendo um exercício. Então, por que você precisaria conscientemente medir em garrafas ou em copos a quantidade de líquido que você consome? Não faz sentido evolutivo, não faz sentido fisiológico. Eu não estou dizendo aqui que não é necessário beber água o suficiente. Eu não estou tirando a importância que a água tem. Mas esse número mágico de 2 litros que é usado, realmente não é comprovado cientificamente. Existem algumas situações em que aumentar a hidratação propositalmente pode inclusive ser útil. Uma delas é, por exemplo, pacientes que têm tendência a formar cálculo renal. Se essas pessoas beberem mais água, a urina delas vai ficar mais diluída. E uma urina mais diluída é uma urina que forma menos pedras. Então, nesses casos, o consumo maior de líquido é benéfico. Pessoas que sofrem de constipação, mesma coisa. Quando ingerem mais líquido, esse problema também tende a melhorar. Uma situação muito comum também é confundirmos o sintoma de fome com sede. Às vezes um copo de água tiraria aquela sensação estranha, aquele desconforto. Mas a pessoa acha que é fome e se alimenta mais vezes por dia por isso. Essa insistência para que as pessoas bebam muito mais líquido do que a sede fisiológica delas manda, foi muito bem descrita pelo professor Tim Noakes no início desse século. As pessoas são orientadas a insistir em beber mais líquidos do que a sede fisiológica delas pede. Ao dar um jeito de beber, pronto. Porque existe a ideia de que só a sede não permitirá o consumo adequado de líquido. Mas existem casos fatais de hiponatremia, que é quando o sódio fica muito baixo, devido ao consumo excessivo de água. É possível ter uma intoxicação hídrica, se você beber muito mais água do que realmente precisa. Então, consumir água é básico para a nossa sobrevivência, a água é necessária, mas se beber água demais também faz mal. Para todo mundo precisar exatamente da mesma quantidade de água, a gente tinha que ter a mesma temperatura, o mesmo tamanho corporal, fazer exatamente a mesma quantidade de exercício, como se todo ser humano se encaixasse num padrão mesmo. E o que mais me choca é que muitos profissionais da saúde, inclusive, afirmam isso. É a mesma coisa do coma a cada 3 horas. As pessoas passaram a acreditar nisso tão fielmente que eu sei de gente que já colocou despertador. Por quê? Tinha medo de atrasar uma refeição e comer em excesso na outra por ter ficado mais do que 3 horas sem se alimentar. Esse mito aí das 3 horas surgiu porque algumas pessoas acreditavam que o metabolismo pudesse desacelerar
caso você desse um intervalo grande entre as suas refeições. A necessidade de comer de 3 em 3 horas acaba sendo muito útil para quem fabrica lanche. E foi daí que nasceu essa ideia. Olha o que está escrito no rótulo do biscoito Nesfit da Nestlé. Vou ler para vocês. Ó. Para manter a forma, além de praticar atividade física e cuidar da alimentação, prefira lanches equilibrados entre as suas refeições. Os lanchinhos são aliados de uma alimentação equilibrada, pois além de matar aquela fominha, evitam exageros nas refeições principais. Nesfit, gente. Nesfit é uma mistura aí de farinha, açúcar e óleo vegetal. Não serve nem como lanche, nem como refeição. No site da Sadia eu li mais informação, quer ver? Ó, comer de 3 em 3 horas traz diversos benefícios ao organismo. Entenda melhor. Responda rapidamente. Quantas vezes você come por dia? Se a sua resposta foi um número igual ou inferior a 3, você tem que ficar atento. O hábito de realizar pequenos lanches entre as refeições principais, ou seja, alimentar-se a cada 3 horas, pode fazer muito bem ao seu organismo. O ideal é comer pouco e várias vezes ao longo do dia. Isso mesmo. Ou seja, tá, comer de 3 em 3 horas, gente, é bom para enriquecer as indústrias que vendem lanche. Isso aí já deu para perceber, eles que fizeram uso desse mito de comer de 3 em 3 horas. Um estudo observou 30 voluntários numa dieta extremamente hipocalórica durante 3 dias. Eles foram medindo a taxa metabólica para avaliar se houve alguma diminuição na velocidade de funcionamento do metabolismo. E não houve nenhuma diferença na taxa metabólica basal. Tradução: restrição calórica aguda severa não desacelera o metabolismo. E aqui eu vou abrir um parênteses, tá? Isso é diferente de uma pessoa que está sempre fazendo uma dieta restrita, né? Não apenas num lanche, uma dieta de fome, ela não pulou um lanche só. Aí sim, à medida que o emagrecimento ocorre, o metabolismo desacelera. Mas a ideia de que, porque você pulou lanches de Nesfit, o seu metabolismo vai desacelerar, não é verdade. É tão absurdo isso, que parece que querem dizer que se alguém não está emagrecendo é porque é falta de Nesfit. No segundo estudo, 8 homens e 8 mulheres, eles foram submetidos a jejum em dias alternados, ou seja, dieta normal num dia e jejum no outro, por 22 dias consecutivos. Segundo o senso comum nutricional, o seu metabolismo deveria ficar muito mais lento por causa desse jejum, e mais lento ainda nos dias de jejum, em comparação aos dias de alimentação normal. Mas não foi o que aconteceu. A taxa metabólica em repouso não mudou do início ao fim do estudo. Nem mesmo a temperatura corporal mudou. Nós não estamos falando aqui de pular um lanche, nós estamos falando de pular todas as refeições durante 24 horas. Só para deixar claro, eu não sou fã de jejum de 24 horas. O que eu quero mostrar aqui é que, se você não comer de 3 em 3 horas, o seu metabolismo não vai desacelerar. E se eu começar o dia com uma dose de limão, Bela, limão e água em jejum, aí deve desacelerar, né? Porque o que tem de gente nas redes sociais mostrando isso, nossa, não são poucos. Esse mito é o pior. Porque os outros têm algum sentido, né? O emagrecimento e a restrição calórica prolongada provocam uma coisa chamada termogênese adaptativa, na qual o metabolismo realmente desacelera. Daí tem essa confusão de que se eu ficar sem lanchar, vai diminuir o meu metabolismo. Não, só se eu emagrecer por causa de uma restrição calórica prolongada. Pular um lanche só não muda nada. Mas tem algum embasamento, tá? Beber 2 litros de água também tem embasamento, são estudos antigos, mal feitos, mas eles não tiraram esse número do nada. Agora, essa do limão, literalmente tiraram de lugar nenhum. Esse é um mito do nível astrologia mágica. Bom, mas para quem gosta, quem está acostumado, faz mal tomar isso todo dia de manhã? Não, a não ser que você tenha problema com uma acidez estomacal. Mas se você gosta, tudo bem. É uma fruta saudável, tem pouco açúcar. O que faz mal, de verdade, é acreditar em tudo que você ouve. Imagina se eu passo a acreditar que eu preciso de Nesfit para emagrecer. Isso pode ser a ruína do meu plano de emagrecimento.